Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui novamente reunidos, dessa vez para uma videoaula, onde nós vamos falar sobre a periodontite, que é uma doença que acomete a cavidade bucal ao redor dos dentes, nos tecidos de sustentação do dente. É importante, né, é importante salientar que essa videoaula de hoje ela vai nos mostrar a importância de se controlar a doença bucal, uma vez que ela pode promover a disseminação de micro-organismos que podem causar doenças em outros tecidos e órgãos do nosso corpo. Então, é importante para a gente refletir sobre o nosso comportamento como cliente e até mesmo como profissional dentista, é, sobre o fato de que um dente não vai sozinho no consultório, né? A pessoa, quando chega ao consultório, chega um indivíduo complexo, né? Com vários sistemas e vários órgãos funcionando e que tudo está conectado, né? Então, a gente tem um comportamento clássico, né, de querer resolver o problema de um dente, né, isso tanto o paciente quanto o próprio dentista, muitas das vezes, ele olha exclusivamente aquele dente e não procura entender a cavidade bucal, entender a extensão dos problemas que podem estar acontecendo com aquele cliente, né, e aquela pessoa, ela tem que estar aberta a entender a complexidade do tratamento mais amplo, mais sistêmico, para que a gente possa ter, de fato, uma saúde bucal adequada e que vai corroborar, né, contribuir para que a gente tenha uma saúde sistêmica também adequada, né? E nessa videoaula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre as células do sistema imunológico, sobre as moléculas que são produzidas, como que essas células reagem a um processo infeccioso. Então, vai ser um aprendizado bacana e a gente pode estabelecer uma troca bem produtiva em relação a tudo isso, né? Vocês podem fazer comentários, fazer perguntas, que a gente vai responder com muita tranquilidade e com muito gosto, tá bom? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa videoaula e esperamos muito que a gente possa contribuir de forma significativa para o entendimento, né, no caso da periodontite, que é a doença do tecido periodontal que suporta o dente na boca, e as possibilidades de doenças sistêmicas que podem ocorrer em função dessa doença periodontal. Tá bom? Então, uma boa aula, vamos começar, tá? Bom, então os nossos objetivos para essa videoaula de hoje é entender a cárie dentária ou cárie dental e a periodontite, saber diferenciar uma da outra, uma vez que a cárie acomete a coroa dental, né, que é o dente propriamente dito, né, que é responsável pela nossa estética, pela mastigação, e a periodontite, que é a doença que acomete os tecidos de suporte do dente, que é o tecido periodontal, né? Então, a periodontite, ela vai atrapalhar a sustentação do dente, na cavidade bucal. E nós vamos focar na periodontite e entender, né, e conhecer as comorbidades que estão associadas a essa doença periodontal, né? Que tipo de doença sistêmica, né, no organismo que a gente pode desenvolver a partir do momento que nós temos uma doença periodontal. E nesse contexto, né, reforçar, né, muitas coisas que a gente já sabe sobre as medidas profiláticas para se evitar a doença periodontal, bem como a cárie dentária, né? Então, nesse contexto, a gente vai tentar diferenciar a cárie dentária da doença periodontal. Então, a cárie dentária, veja aqui nesse dentinho aqui,
ela comete a coroa dental, né? Essa parte externa do dente, né? Que é recoberta por um tecido mineralizado chamado esmalte, né? Então, em função de uma má higiene bucal e de uma alimentação não muito saudável, rica em açúcar, o que pode acontecer? Bactérias patogênicas responsáveis pela cárie dental, elas vão fermentar esses açúcares que estão aderidos na superfície do dente e vai promover a desmineralização desse dente, né? E corroendo o esmalte e aprofundando, 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 formando aquilo que a gente chama de cárie, né? E que normalmente nos leva ao dentista porque atrapalha bastante com a questão da estética, né, dói, né, tem problemas relacionados ao nervo, né, que está dentro do dente, que fica exposto. Então, é um dos grandes alarmes para que a gente vá ao dentista. Aqui nessa figura de baixo, a gente mostra, né, uma imagem real de uma pessoa com cárie nos dentes anteriores, aqui nos dois incisivos centrais cariados, e aqui esse incisivo lateral, esse dente lateral, com essa carnezinha aqui, que precisam ser restauradas, né? É necessário remover todo o tecido decomposto, né? Remover as bactérias e colocar uma restauração. Mas a cárie não está longe de ser o único problema de cavidade oral que nós temos, né? O grande problema que nós vamos abordar hoje é a doença periodontal. Então, aqui, para diferenciar da cárie dental, nós temos a periodontite, que é a doença do tecido de suporte do dente. A periodontite, ela vai ocasionar problemas na gengiva e no osso alveolar que suporta o dente. Então, aqui à esquerda, nós temos um dente saudável, com a gengiva rósea, né? E nenhum problema nos tecidos de sustentação do dente, que compreende a gengiva e o osso alveolar, bem como os ligamentos que ligam o dente ao osso. Mas dependendo de uma higiene bucal não adequada, né, ocorre a deposição de placas bacterianas na superfície do dente. E essas placas bacterianas são ricas em bactérias patogênicas. Essas bactérias patogênicas vão estimular o sistema imunológico do indivíduo a produzir células e levar essas células para o tecido periodontal para tentar combater essa bactéria. Então, essas células do sistema imunológico vão causar uma inflamação ao redor desse dente, causando vermelhidão e sangramento da gengiva, né? Essa doença, ela é chamada de gengivite, né? Que é uma inflamação da gengiva, que é o estágio inicial da doença periodontal. A gengivite, quando não tratada, né, ela vai evoluir para o que a gente chama de periodontite, que é uma inflamação mais avançada, onde há uma destruição do tecido de sustentação do dente. Vamos ter destruição da gengiva e vamos ter destruição do osso alveolar. É o que a gente observa nessa figura de baixo, aonde a gente percebe que a gengiva está toda solta, não está devidamente aderida à superfície dental. Nós observamos uma quantidade de tártaro, né, que é o processo de mineralização da placa bacteriana, né? Ela ficou mais endurecida. Então, essa cavidade oral bactérias patogênicas. E essas bactérias patogênicas do tecido periodontal podem se disseminar pelo corpo e causar outros problemas sistêmicos, além do problema dental, que pode culminar também com a perda do dente, né? Então,
A doença periodontal ou a periodontite, ela é uma doença milenar, ela existe há mais de 10.000 anos, ela constitui hoje ainda um grave e grande problema de saúde pública, sendo que é uma disbiose, né? Ou seja, é um desequilíbrio da microbiota oral com o sistema imunológico do hospedeiro, sendo que a microbiota oral seria o conjunto de bactérias que vive na cavidade bucal, né? Quando bactérias boas, né, bactérias comensais, são substituídas por bactérias patogênicas, nós temos o evento da disbiose, né? E em função dessa disbiose, indivíduos susceptíveis vão ter uma resposta imunológica exacerbada contra essas bactérias, e essa resposta imune exacerbada leva a grandes perdas teciduais, né? O indivíduo vai perder osso, vai perder gengiva e o dente ele vai se tornar cada vez mais frágil e pode adquirir até mesmo mobilidade dentária, de forma que ele tem que ser removido da cavidade bucal. A periodontite é uma doença crônica, né, que persiste ao longo de anos no indivíduo, e que se controlada em tempos mais precoces, a gente pode evitar a perda do dente e evitar o surgimento de comorbidades relacionadas à doença periodontal. Nós vamos observar que a doença periodontal, ela é cíclica e ela vai se amplificando, né? Aqui, por exemplo, nós temos um dente, né? Esse dente, ele está inflamado, né? Temos aqui no tecido periodontal as bactérias patogênicas. Essas bactérias patogênicas, elas estimulam o sistema imunológico a levar células imunes para lá, para tentar combater essas bactérias, e essas células geram o que a gente chama de inflamação, e a inflamação tenta eliminar as bactérias, mas acaba por destruir o tecido, né? Ocorre uma destruição tecidual. E essa destruição tecidual gera nutrientes para alimentar essas bactérias patogênicas. E essas bactérias patogênicas alimentadas, elas se multiplicam. Ao se multiplicarem, elas ativam ainda mais o sistema imunológico do indivíduo doente, né, por outros mecanismos. E essa maior ativação do sistema imune gera uma maior inflamação. E aí, seguindo o ciclo, essa inflamação destrói mais tecido, que gera mais nutriente, que promove mais crescimento da bactéria, que ativa mais o sistema imune, que gera mais inflamação. Então, a gente observa que isso vai se repetindo de forma cíclica, e a consequência maior disso é a grande perda tecidual e a possibilidade da perda do dente, além do crescimento bacteriano e do fato de que essas bactérias podem se disseminar pelo nosso corpo, causando outras comorbidades, né? Então, nesse contexto das comorbidades, a gente salienta que a periodontite, ela pode estar associada ao surgimento da artrite reumatoide. Vejam só, nós temos um dente com uma doença periodontal, repleto de bactérias lá no tecido periodontal. Essas bactérias, de alguma forma, elas podem ganhar a circulação sanguínea, causando uma disseminação bacteriana, ou o que a gente chama de bacteremia. Essas bactérias caem na corrente sanguínea, aqui seria o esquema de um vaso sanguíneo, e aqui nós temos a bactéria. Essa bactéria na corrente sanguínea, ela induz o sistema imunológico a produzir uma proteína
pró-inflamatória chamada interleucina 6. A interleucina 6 é uma proteína pró-inflamatória que vai atuar na medula óssea. O que é a medula óssea? A medula óssea é a parte interna dos ossos, de ossos chatos e do fêmur, por exemplo, né? É na medula óssea que todas as células do sistema imunológico são produzidas, né? Por exemplo, quem gosta de comer frango, às vezes gosta de ficar roendo o osso e chupando aquele tutano, né, do osso. Aquele tutano é a medula óssea. Lá estão as células do sistema imunológico. É lá naquele local que as células do sistema imune são geradas. Essa IL-6, ela age na medula óssea, fazendo com que ocorra a produção de uma célula que é chamada de osteoclasto. Esse osteoclasto, ele é responsável por comer o osso, ele digere o osso, então ele desgasta o osso. Então esse osteoclasto, ele vai ser produzido em função da IL-6, que foi produzida em função da disseminação das bactérias do tecido periodontal, da periodontite. Aí esse osteoclasto, ele sai da medula óssea e migra para as articulações dos dedos das mãos, dos joelhos, dos dedos dos pés, diversas articulações, e lá eles vão comer o osso que faz parte daquela articulação, levando ao que a gente chama de artrite reumatoide, né? Então, o indivíduo ele vai desenvolver a artrite reumatoide em função do estímulo promovido pelas bactérias patogênicas oriundas da doença periodontal. Mas a gente não fica por aí, né? A doença periodontal, ela pode favorecer o surgimento de outras comorbidades sistêmicas, como, por exemplo, a doença cardíaca, a doença cardiovascular. E como que isso pode acontecer? Bom, a doença periodontal, ela também, além dela induzir as células do sistema imune a produzirem a IL-6, elas induzem as células do sistema imune a produzirem uma outra citocina que é chamada de IL-1 beta. Essa interleucina 1 beta ou IL-1 beta também é uma molécula pró-inflamatória que vai atuar na medula óssea. E ela vai atuar na medula óssea ativando as células do sistema imunológico de uma forma exagerada. Então, a gente vai ter uma exacerbação da ativação das células do sistema imune que vão sair da medula óssea, vão para a circulação sanguínea e da circulação vão se disseminar para vários tecidos. Por exemplo, essas células superativadas podem voltar aqui para o tecido da periodontal, aumentando a lesão tecidual ao redor do dente. Essas células superativadas podem ir para qualquer órgão ou tecido e lá causar inflamação, e elas podem ir e vão para o tecido cardiovascular, causando a doença cardíaca, né? Levando a problemas cardíacos. Então, as bactérias patogênicas do tecido periodontal, além de poderem promover a artrite reumatoide, pode causar o surgimento de inflamações sistêmicas em outros tecidos e órgãos, dentre eles o coração, né, em função de promoverem uma ativação exagerada das células do sistema imunológico. E também, gente, a doença periodontal ela pode estar associada à colite. Colite é a inflamação do cólon. Cólon é uma parte do
intestino grosso. Nós temos o intestino delgado e nós temos o intestino grosso. E o cólon é um dos fragmentos do intestino grosso. O que acontece? O indivíduo com uma infecção, é, com uma doença periodontal, né, com a boca colonizada de bactérias patogênicas, ele pode deglutir essas bactérias patogênicas. Essas bactérias passam pelo estômago, sobrevivem ao suco gástrico e vão parar no intestino. Aqui nós temos as células epiteliais do intestino que protegem, né, o órgão, né? Só que as bactérias que foram deglutidas, elas vão atacar essas células epiteliais e vão avançar para dentro do intestino, no caso, o cólon. Só que quando elas avançam para dentro do intestino, elas encontram pelo caminho as células do sistema imunológico que são residentes ali, que estão estrategicamente posicionadas para poder justamente combater micro-organismos que venham ultrapassar essa barreira epitelial, né? Então, essas células do sistema imunológico residentes, elas vão responder a essa infecção bacteriana produzindo, gente, a citocina IL-1 beta. De novo, a IL-1 beta está aqui como um componente pró-inflamatório e que pode ter um efeito maléfico, ruim, para a resposta contra essas bactérias da cavidade oral. O que, que vai acontecer? Como as bactérias elas migraram da boca para o intestino, lá no tecido periodontal, o tecido de suporte do dente, existem células que são específicas contra a bactéria a bactéria da doença periodontal. Então, essas células que foram produzidas especificamente contra as bactérias da doença periodontal, essas células acabam migrando, né, elas saem do tecido periodontal, ganham a circulação e vão parar lá no intestino, porque elas percebem que lá no intestino tem as bactérias para as quais elas são específicas, né? E quando essas células específicas contra as bactérias periodontais chegam no intestino, elas sofrem a ação da IL-1 beta, que promovem a sua ampla multiplicação. Então, essas células específicas para as bactérias periodontais elas se multiplicam intensamente lá no cólon, levando a uma inflamação, né? E essa inflamação caracteriza o que a gente chama de colite, né? Então, a colite vai ocorrer, né? Pode ocorrer em função da presença das bactérias da periodontite no intestino, que fizeram com que as células específicas contra elas migrassem para lá, sofressem a ação da IL-1 beta e, a partir disso, se multiplicarem e causar a inflamação no cólon, né? Então, a gente percebeu que a doença periodontal ela pode levar a uma artrite reumatoide, há inflamações sistêmicas diversas, bem dentre elas a doença cardiovascular, e também pode estar envolvida na indução da colite, né? Da inflamação do cólon do intestino grosso, né? Mas não somente isso, mas existem pesquisas que apontam uma relação causal da periodontite com o surgimento do Alzheimer. Por quê? Né? Existem várias pesquisas ainda assim, preliminares mostrando a presença do DNA de bactérias específicas da doença periodontal
em autópsias de cérebro de pessoas que morreram de Alzheimer. Então, o que que o DNA, o que que a bactéria da cavidade bucal estava fazendo naquele cérebro daquela pessoa que morreu com Alzheimer, né? E também existem pesquisas mostrando a presença do DNA de bactérias da cavidade bucal, do tecido periodontal, no líquor, né, que é aquele líquido que tem na coluna espinhal, de pessoas vivas que estão com Alzheimer. Então, se no líquor, que o líquor ele entra em contato direto com o cérebro, ele banha o cérebro, o que que essas bactérias da cavidade bucal estão fazendo no líquor, né, dessas pessoas com Alzheimer? E o que que essas bactérias estavam fazendo no cérebro de pessoas que morreram de Alzheimer, né? A gente sabe, né, existem pesquisas mostrando que a, as, as bactérias da periodontite produzem enzimas que são capazes de clivar proteínas presentes lá no cérebro. Por exemplo, existe uma proteína que é chamada de proteína tau. Essa proteína tau, ela é importante porque ela faz parte do tecido de sustentação dos neurônios. Essa proteína tau, ela é clivada por uma enzima bacteriana que gera fragmentos pequenos, e esses fragmentos pequenos acabam se aglomerando no cérebro da pessoa. E essa aglomeração, ao longo do tempo, pode, né, levar ao surgimento do Alzheimer. E também é bem sabido que o depósito no cérebro ao longo dos anos de placas de beta-amiloide, né, que são placas formadas da proteína amiloide, essas placas vão se depositando no tecido nervoso central e isso está associado com a evolução clínica do indivíduo para o desenvolvimento do Alzheimer. As bactérias da cavidade bucal têm a propriedade de induzir um aumento no depósito dessas placas de beta-amiloide, além delas promoverem a inflamação do sistema nervoso central, que é um órgão que não deveria inflamar, né, que não deveria sofrer um processo inflamatório, uma vez, né, da perenicidade dos neurônios, né, eles não deveriam ser destruídos facilmente. Então, a inflamação é algo que não é desejada que aconteça no sistema nervoso central, especialmente lá no cérebro, né? Então, nós temos as bactérias, o DNA da bactéria presente no, no, nos neurônios de pessoas que morreram de Alzheimer, presentes no líquor de pessoas vivas com Alzheimer. Nós temos evidências mostrando que enzimas dessas bactérias digerem proteínas dos neurônios cujo acúmulo estão relacionadas com o surgimento do Alzheimer. Então, a gente pode dizer que em um indivíduo aqui, nessa figura à esquerda, um indivíduo saudável, que tem uma alimentação saudável e, portanto, tem bactérias na boca chamadas de um processo eubiótico, né, uma eubiose, formada de bactérias comensais, esse indivíduo vai ter uma saúde neuronal perfeita. Enquanto que o indivíduo que está em disbiose periodontal, porque as bactérias comensais foram substituídas por bactérias patogênicas, esse indivíduo pode desenvolver doenças neuronais que podem levar ao surgimento do Alzheimer. Então, a gente percebe, né, claramente nessa aula de hoje que um dente, ele não existe sozinho, um dente não vai sozinho ao consultório odontológico, é necessário
um atendimento e uma visão holística do problema bucal, do problema dentário, porque eh, as bactérias, elas não têm fronteiras, elas não respeitam fronteiras. Então, elas podem migrar da cavidade bucal para outros órgãos e tecidos e causarem comorbidades graves, né? Então, existem essas fortes evidências apontando para essas possibilidades e que requerem, então, medidas preventivas é, para que a pessoa possa, além de manter a sua saúde bucal em termos de estética, em termos de função de mastigação, mas também em termos de proteção sistêmica do organismo contra o surgimento dessas comorbidades. Então, para isso, a gente precisa de prevenção, né? E a prevenção, ela é básica, né? Ela não tem nada de muito novo. É uma alimentação saudável, né? Rica em nutrientes, fibras, é, verduras, legumes, é, evitar o consumo exagerado de açúcares, né? De embutidos, de alimentos é, é, de gorduras trans e tudo mais. Essa alimentação saudável acompanhada de uma boa higiene bucal, com a escovação dos dentes, com uma escova dental nova, não pode ser aquelas escovas esgarçadas, que só machuca ao invés de limpar. O uso do fio dental, extremamente importante, e, claro, visitas regulares ao cirurgião dentista, em especial aqueles cirurgiões dentistas que estão realmente preocupados com a saúde holística, sistêmica do indivíduo, né? Que vai te atender no contexto de entender a sua boca como parte de um complexo mecanismo de um orgânico, né? Então, agindo dessa forma, a gente consegue tentar, né, a gente ter mecanismos suficientes para prevenir o surgimento dessas comorbidades e manter a saúde bucal, né? Então, eu espero que essa videoaula de hoje tenha contribuído para o conhecimento de vocês a respeito da gravidade, né, das doenças da boca, da importância delas, que a gente deve considerar os dentes tão importantes como a gente considera o coração, os rins, o fígado, e tomar as medidas necessárias para proteger esses dentes, para proteger a cavidade bucal num contexto bem amplo, né? E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, e a gente pede, né, como professor que gosta de, precisa de audiência, que precisa de aluno para poder falar, a gente pede que vocês espalhem o nosso canal para os amigos de vocês, de forma que a gente possa alcançar um número cada vez maior de pessoas e assim produzir conteúdos cada vez melhores.